Tá. Então, bom dia a todos, né? Com muita alegria que estamos reunidos nesta manhã para mais um Espiritismo Responde. Então, vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, nos envolvermos em muita luz, em muita gratidão, nos sintonizando com essas energias desses amigos espirituais que nos envolvem nesse momento, em todos os nossos lares. E através dessa sintonia, dessa iluminação, nós pedimos que possamos assimilar ainda melhor e ter uma amplitude melhor de todos esses conhecimentos para que possamos utilizá-lo na nossa evolução. Vamos envolvendo o Edu em muita luz e que ele possa nos transmitir todos os seus conhecimentos e os conhecimentos da espiritualidade presente. Todos nós tenhamos uma ótima reunião. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito bom revê-los para mais um estudo, um tema muito bacana que muitas vezes fica esquecido dentro das obras básicas, né? Mas é um tema que Kardec fez questão de enfrentar tanto no Livro dos Espíritos como também no Céu e Inferno, com muita profundidade, porque é algo que era muito dogmático até então, continuou sendo, e Kardec fazia questão de refutar, com base em argumentos, aquilo que era apresentado até então, que é a vocação da doutrina mesmo, né? Sempre usar o lado racional e não passional das coisas, né? Então, ele enfrenta muito bem essa questão dos anjos e demônios, tá? Eu vou abrir aqui a apresentação. Tomara que isso dê certo, porque outro dia também deu zebra. Estão vendo minha tela aí, bonitinho? Então, só não começar a piscar que nem piscou outro dia, tá bom. Começou. Peraí. Tá piscando aí, né? Não está piscando não, mas está com ainda sem apertar para ampliar. Aí, agora. Parou. Estabilizou. Não está piscando não, Edu. Tá A espiritualidade normal. técnica veio em auxílio. Então, esse é o nosso tema de hoje. Com certeza vocês vão perceber o quanto que a doutrina tem a nos oferecer também em relação a isso, né? A título de informações, para que a gente venha cada vez mais ter uma fé pautada na razão, tá ok? Fiquem à vontade em entrar quando for o caso, em complementar quando for o caso, que a ideia é justamente essa, tá? É a gente conversar a respeito desse tema. Eu trago, lógico, as diretrizes iniciais aqui, mas todos podem estar participando. Eu desliguei o microfone de todos, mas quando for participar, é só lembrar de abrir, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiramente, vamos entender a origem dessas palavras, né? Primeiro, anjo. Anjo vem do latim angelus, que significa mensageiro. Essa palavra ela sempre foi utilizada tanto para os bons quanto para os maus, né? Os anjos de luz e os anjos das trevas, que a humanidade sempre reconheceu. Porém, hoje em dia, ela costuma designar muito mais os mensageiros de luz, né? E nós temos
como origem da palavra demônio, daimon, que a origem é grega, tá? Significa gênio e inteligência, também pode ser atribuído aos seres bons ou maus. Só que mais tarde, né, muito depois de se ter a origem dessa palavra, ela veio a ser adotada como sendo próprio dos gênios do mal, ok? O duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob vários nomes a base de todas as crenças religiosas. Vemo-lo assim sintetizado em Oromazes e Arimane, entre os persas, entre Jeová e Satã, entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias, ou bons e maus gênios, e deram-lhes atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na antiga crença dos dois princípios. Okay? Então, o que nós temos aí? Que é importante a gente estar salientando. A origem da concepção, tanto dos anjos quanto dos demônios, tem como primórdio o reconhecimento do bem e do mal. Nada mais são do que figuras atribuídas a esse bem e a esse mal. Começou lá atrás ainda, né, entre os persas, depois entre os hebreus. Porque o homem sempre sentiu essa necessidade de se figurar as forças, né? Então, a partir do momento que ele reconhecia a maldade e a bondade, necessariamente se precisou do passo seguinte, que era atribuir uma figura, tanto a um quanto a outro, ok? E mais tarde, né, nós temos os próprios cristãos e muçulmanos, né, reconhecendo e dando uma grande valia a esses dois termos, anjos e demônios. Tá? Então, o que é importante a gente conceber agora, que a origem dessas concepções se deu em razão do reconhecimento do bem e do mal. Tá? Aí, né, Kardec coloca, os modernos representaram os anjos por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema de pureza. E o Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. Tá? Então, ao figurar, acabou ao longo da história, como nós veremos, acabou se representando dessa forma, tanto a angelitude quanto a figura demoníaca. E aí nós já entramos na figura dos anjos, para a gente entender melhor isso, como tudo aconteceu. Primeiramente, nós colocamos aquilo que nós sempre acreditamos, né? Todos nós acabamos tendo, né, a maioria de nós, pelo menos, uma formação cristã dentro da igreja, e nós acabamos tendo esse tipo de orientação quanto à angelitude. Tá? Então, os anjos, segundo essa ótica, quem nós sempre acreditamos serem eles. Então, o que nós temos no céu e inferno? Os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Então, nós sempre acreditamos que os anjos eram seres distintamente criados por Deus, seres criados já em sua plenitude de todas as suas virtudes e que serviam nessa condução da ordem divina.
ok? Então, em relação a nós, seriam criaturas privilegiadas, pois, né, eles já tinham todas as virtudes uma vez criados. E eles, uma vez que eles tinham todas as virtudes, eles também eram detentor de uma felicidade plena, né? Nunca teve uma dificuldade, nunca teve uma dor, simplesmente foram criados prontos, já perfeitos naquilo que é próprio dos anjos serem, né? Segundo essa doutrina da igreja. E isso é importante a gente colocar, né? Sem nenhum mérito. Eles simplesmente adquiriram essa condição porque foram criados dessa forma. Seriam seres especiais e privilegiados, isentos de qualquer labor, gozando incondicionalmente de eterna felicidade, ao passo que outros seres menos favorecidos só obtêm essa felicidade a troco de longos, de cruéis sofrimentos e rudes provas. Né? Que Deus justo seria esse, que teria criado alguns para, com o seu livre-arbítrio, burilar diante das dores, das dificuldades com o seu livre-arbítrio, e ao mesmo tempo teria criado alguns já prontos, não é isso? Alguns que já estariam gozando de tudo aquilo que nós estamos buscando, simplesmente no estalar de dedos. Então, essa é a crença que se tem quanto aos anjos, quando a gente pega um ponto de vista mais da igreja, né? Seres criados por Deus já com essa missão de auxiliá-lo na obra divina, já pronto em todas as suas virtudes, independentemente de qualquer conquista, independentemente de qualquer sofrimento, de qualquer prova, de qualquer expiação que tenha passado. Certo? E por que nós refutamos isso? Né? E essa é a palavra que Kardec utiliza. Né? Ele coloca a refutação dessa ideia. Por que a doutrina refuta isso? Conseguem-no mais ou menos prontamente, em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhou melhor a uns do que a outros, porquanto é justo e visto serem todos os seus filhos, não tem predileções. Tá? Então, uma vez que nós concebemos Deus como sendo justo em sua maior plenitude, nós não podemos conceber que Deus está criando alguns com privilégios e outros não, né? Porque senão não seria justo, não é isso? Então Deus cria a todos da mesma forma e atribui a todos o livre-arbítrio e o crescimento possível a todos, né? A perfectibilidade a todos, em razão dos seus esforços, ok? Desse modo, pouco a pouco, se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual até o estado de puro espírito ou anjo. Então, nós adquirimos essa condição de espíritos puros, de espíritos perfeitos, que corresponde aos anjos. Isso conforme o nosso próprio mérito, conforme nossas próprias lutas, fazendo bem uso das oportunidades que nós temos, sobretudo na matéria. Tem mais, ó. Kardec coloca mais. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. A revelação espírita, nesse ponto, confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo origem e natureza de tais seres. Então, a doutrina espírita não nega a existência desses espíritos elevados, desses espíritos de uma ordem superior. Eles existem, tá? A divergência está na forma que esse espírito adquiriu esses atributos, essas qualidades, essas virtudes. Ao contrário do que se imagina muitas vezes, isso
não se deu simplesmente porque Deus o quis. Isso se deu porque aquela criatura assim fez por merecer, né? Ao longo de sua existência, foi adquirindo todas as conquistas que lhe eram possíveis adquirir. Conquistas morais, conquistas intelectuais, conquistas espirituais, de maneira a se tornar pleno um dia, né? Como um ser superior, um ser puro, um ser comparado, sim, aos anjos. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhe falta. O trabalho é um meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos, é o mesmo, né? O mesmo fim para todos. Então é bem o que a gente aprende na doutrina, não é isso? Todos nós somos criados enquanto espíritos simples e ignorantes. Nós somos, num primeiro momento, preparados para esse reino hominal que se estabelece ali nos demais reinos da natureza, enquanto princípios inteligentes, né? Passamos ali no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, para nos prepararmos para mais tarde adentrarmos no reino hominal, não é isso? E nos prepararmos enquanto seres espirituais, também enquanto perispíritos. Uma vez adentrado nesse reino nominal, nós ainda somos simples e ignorantes. Nós temos tudo por aprender, né? E nós começamos essa jornada de aprendizado, de evolução, conforme o nosso próprio mérito. Se até então tudo se dava por um impulso automático, a evolução se dava de forma automática, a partir do momento que a gente adquire a condição de espíritos humanos, nós passamos a crescer conforme o nosso próprio mérito, né? As nossas escolhas entre o bem e o mal, os nossos valores, as nossas opções, enfim, é todo esse trabalho que vai nos levar adiante até o dia que nós adquiriremos a perfeição que é própria de todos nós. Todos nós alcançaremos, todos nós iniciamos simples e ignorantes e todos nós alcançaremos essa angelitude. Então está aí a justiça divina. Ele não fez diferença para seus filhos, para suas criaturas. Ele criou e deu as mesmas oportunidades para todos eles. E mais, deu o mesmo fim para todos eles. Tá? Todos nós estamos fadados à perfeição. Nós chegaremos lá. Um dia nós chegaremos lá. Né? Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, conforme as suas próprias escolhas. Então, eis as razões porque nós refutamos essas ideias com base naquilo que nós aprendemos racionalmente dentro da doutrina. Tá? E quem são realmente esses anjos? Né? É a pergunta que Kardec faz na questão 128 para a espiritualidade. Os seres a que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos, e a espiritualidade fala que não, tá? Elas nada mais são do que os espíritos puros, os espíritos que alcançaram essa pureza, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições, ok? Então a espiritualidade vem esclarecer isso de uma vez por todas. Não é uma categoria especial. É a mesma categoria de todos nós. Só que são espíritos que chegaram lá. Nós ainda estamos por chegar. Ou seja, os anjos são as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. A felicidade se torna plena para esses seres porque eles conquistaram meritoriamente isso. Não simplesmente porque Deus os deu diferentemente de todos os outros. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados e isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio.
todos, enfim, são filhos de suas obras. Tá bom? É bem o que nós falamos aí. Tá, a questão tá errada aí, tá? Mas assim, a doutrina explica, ao menos em parte, a figura atribuída aos anjos. Esquece o animalizado aí. Explica isso, né? Que essa figura que nós vimos, um ser que radia luz, que levita, que tem ali suas asas, que tem sua aura. A doutrina espírita explica isso. A doutrina explica, né? Então, olha só, os espíritos puros são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens se executam para a manutenção da harmonia universal. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Tá? Então, isso está no livro dos Espíritos. Os espíritos puros, assim como os anjos, nada mais são do que os mensageiros, os ministros de Deus, tá? Então, essa figura se equivale. Quanto mais evoluída a entidade, maior a frequência vibracional e, por conseguinte, maior seu campo de luminosidade, sua aura. Também lá, voltando na imagem que nós vimos, não é isso? Toda essa atribuição de uma luz, de uma aura grande, de um campo magnético, esses espíritos de ordem elevada, se explicam pelo nosso campo vibracional, que é próprio de nós mesmos, né? Nós temos essa aura, nós emitimos essa luminosidade na medida que nós ganhamos em evolução. Inclusive, nós expandimos isso. Então, por isso, né, que acaba sendo atribuída essa imagem aos nossos anjos, né? Provavelmente, ao longo da história, em razão do vislumbre dessas entidades por alguns homens, acabou se retratando dessa forma, né? Forma de asas, que nada mais era do que o campo energético dessas criaturas elevadas, né? Sua luminosidade, sua aura. E tem mais, ó. O perispírito é constituído de uma matéria muito sutil, fluídica, energética, que atribui leveza e transcendência. Não é o que nós aprendemos também dos espíritos puros? Então, quanto mais evoluído nós somos, mais nós ganhamos em sutileza, em termos perispirituais. Isso nos traz leveza, isso nos traz transcendência, isso nos traz transportabilidade, enfim, isso nos traz essa figura de estar onde bem nós entendemos, conforme o nosso próprio pensamento, na velocidade do nosso pensamento. Então, acaba se fazendo essa explicação para essa figura dos anjos, né, com as suas asas, que é a sua leveza e a sua rapidez de estar em todos os lugares aí quando solicitados a tanto. Alguma coisa em relação aos anjos aí? Ficou mais ou menos claro, gente? E aí nós entramos nos demônios, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Então, quem que são os demônios conforme sempre nos apresentaram, né? Como que nós sempre concebemos os demônios dentro de uma formação predominantemente católica que muitas vezes nós fomos submetidos? Satanás, o chefe ou rei dos demônios, não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Então, para a igreja, Satanás é uma força oposta à divindade. E é uma força real, é uma personalizada, é um ser, né?
não é o mal como um todo. Existe uma entidade real que se opõe e comanda essa oposição a Deus, que é Satanás. Ok? Então, não é simplesmente uma personificação alegórica do mal. É, sim, atribuição disso a uma entidade real, a um ser. É um ser que faz essa oposição à divindade. Deus, que é bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. Foi Lúcifer, o chefe mais belo dos arcanjos, seguida de terça parte dos anjos, que sucumbiu a pensamentos de inveja e orgulho, sobretudo pela relutância no reconhecimento da futura missão de Cristo. Então, assim, não é que ele foi criado dessa maneira, segundo a igreja. Ele foi criado anjo, como os demais. Ele foi criado perfeito, como os demais, para ajudar na cocriação divina. É que ele, junto a outros, em dado momento, discordou dos desígnios divinos e passou a se opor a eles, né? Principalmente quando se foi atribuída a missão nobre a Jesus Cristo de comandar, de governar ao nosso planeta Terra. Então, eles teriam, por inveja, por orgulho, por vaidade, né? Veja bem, espíritos puros, hein? Espíritos elevados. Por orgulho, por inveja, por vaidade, se oposto a isso, né? Relutaram a isso e mudaram de lado, foram para o lado de lá, o lado de oposição. Daí advieram Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon ou Apolion, do homicídio, Beelzebu, dos desejos impuros, ou senhor das moscas que engendram a corrupção, Mamon da avareza, Moloque, Belial, Balgade, Astarote e muitos outros, sem falar do seu chefe supremo, sombrio arcanjo que no céu se chamava Lúcifer e no inferno se chama Satanás. Tá? Também está no céu e inferno isso. Então, esse racha que deu nessa ocasião, essa terça parte dos espíritos dos anjos, né? Essa terça parte dos anjos, acabou criando esse grupo que passaram a agir contrariamente à divindade. Tá? Então, essa turminha toda aí. Então, isso é o que nós, muitas vezes, acreditamos ser. E por que nós refutamos essa ideia? Por que isso não entra mais na nossa cabeça, isso não é concebível? Ora, se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como, sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus? E do ponto de vista da divindade, teria Deus falido em sua criação, pois não atribuíra todos os dons às criaturas predestinadas à perfeição? Ou ainda teria Deus, que tudo antevê, criado essas criaturas, mesmo sabendo da ruptura de mais adiante? Então, assim, a partir do momento que nós concebemos essa ideia de que Deus resolveu criar alguns seres já perfeitos em todas as virtudes, se é Deus, nós não podemos conceber que ele falhou nisso, não é isso? E mais, se é Deus, nós também não podemos conceber que ele fez isso sem saber que mais tarde poderia eles virarem a casaca, né? Virarem do outro lado. Que Deus seria esse? Que sabedoria seria essa? Que perfeição seria essa? Não é isso? Então, é uma ideia que rui, é uma ideia que não se sustenta. Se Deus realmente se propusesse a criá-los perfeitos, eles seriam perfeitos. E dessa forma, eles não teriam orgulho, eles não teriam a inveja que levaria a essa ruptura. Eles seriam perfeitos, né? Tá certo?
Então, a partir do momento que nós reconhecemos a justiça soberana de Deus, a perfeição em plenitude de Deus e também a sabedoria dele como um todo, né, do que ele está se fazendo, não dá para se conceber algo assim, né? Seres que viriam dali por diante a sopesar Deus em total desobediência às suas leis, como agentes provocadores e recrutas de almas para o inferno, sem nenhuma possibilidade de reabilitação por toda a eternidade. Também por isso nós refutamos, né? Não só pelo fato da sua criação e de uma perfeição que acabou não se mostrando tão perfeita assim, mas também pelo fato de que nós estaríamos admitindo a possibilidade desses seres negarem as leis divinas, né? E criarem as suas próprias leis, de maneira a provocar e recrutar as almas para o inferno por toda a eternidade. E mais, né? Admitindo que esses seres, né, que se opuseram em certo momento aos desígnios divinos, admitindo que eles não tivessem nem mesmo a oportunidade de reabilitação por toda a eternidade. Escolher um lado naquele momento, é desse lado que você vai ficar, ou seja, o lado da maldade. Não adianta ter arrependimento. Não é isso? Ele o é demônio porque ele se fez demônio e assim o será sempre. Tá? Então, por isso, nós refutamos essas ideias. E tem mais, tem alguns comentários de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, ele põe assim: porque esses seres não poderiam ser obra de Deus. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. É ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. É o que eu tentei explicar e Kardec, com sua sabedoria, conseguiu. Não poderiam eles ter uma origem que não Deus? Nós podemos perguntar, né? É uma coisa que pode ser. Não, mas não foi Deus que criou esses demônios. Né? Por isso que eles têm essa força contrária às suas leis. Por isso que eles prezam pelo mal e não pelo bem. E aí também Kardec faz esse raciocínio. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele, desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Seria um erro crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é, evidentemente, a personificação do mal sob a forma alegórica, visto não se pode admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência, como a divindade, cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Tá? Então, também, essa ideia de se conceber que é uma potência soberana, né? Que ele existe em contraposição a Deus, também desde toda a eternidade, também se esvai, né? Porque Deus é único. Não podemos conceber dois deuses. E uma vez que nós concebemos Deus como sendo único, nós temos que conceber que o demônio foi criado por Deus, né? Porque ele antecedeu todas as coisas. Então, também por isso, né? Se ele antecedeu e se ele criou e se ele cria tudo visando a perfeição, e nesse caso se propõe que eles eram criados perfeitos, não poderia ter dado errado dessa forma que deu, né? Eles terem virado demônios de uma hora para outra e de maneira a prejudicar a obra divina e até mesmo de se alterar as leis, né? Com os seus propósitos do mal. E aí nós aprendemos quem realmente são, né, os demônios.
O Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, ó. Há demônios no sentido que se dá a palavra? Kardec pergunta isso para a espiritualidade, na questão 131. E a espiritualidade responde isso de maneira a gente perceber como a coisa é um pouco mais ampla. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome, tá? Então, quem são os demônios? Segundo a espiritualidade codificadora, são os espíritos que praticam, que buscam, que prezam pelo mal, né? Espíritos que nós podemos considerar desencarnados e encarnados que visam a prática do mal, inclusive, né, como coloca aí, valorando a hipocrisia, né? Muitas vezes utilizando o nome de Deus em vão, justamente para simular o seu intento, tá? E, então, esses são os demônios. Esses são os demônios, né? Aqueles que se comprazem com o mal, que vivenciam o mal, que buscam o mal. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando quiserem. Então esses são os demônios. Espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que eles estão submetidos, né? Mas isso não eternamente, isso não é para sempre. Isso enquanto perdurar a sua insistência nesse sentido, tá? Então são espíritos que partem para o mal e até o momento que ele tem o despertar para agir diferentemente. Nas classes inferiores, destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A estes pode denominar demônios, certo? Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se, tá? Então, esses são os demônios, ok? Esses espíritos nada mais são do que espíritos imperfeitos que ainda zelam pelo mal. Ou seja, todos nós ainda temos um pouquinho disso, né? Todos nós ainda insistimos muitas vezes na prática do mal, muitos de nós, muitas vezes, ainda nos rebelamos contra as provas a que estamos submetidos. Então, nós temos esse lado de contribuir com o mal e não com o bem. E aí vem a perguntinha. A doutrina explica, ao menos em parte, a figura animalizada atribuída aos demônios? O que vocês acham? Será que tem alguma explicação para isso? Olha só. Muitas vezes acontece de espíritos desencarnados, devotados ao mal, se tornam visíveis aos homens sob formas de animais, demonstrando assim sua degradação, tanto moral quanto espiritual. Esse processo de transformação também pode se dar através de uma metamorfose perispirítica, processada através de uma indução hipnótica, em que o desencarnado inferiorizado em suas culpas ganha forma animalesca, tá? Então nós encontramos na literatura espírita algumas narrativas daquilo que eles chamam de zoantropia, de licantropia, né? Zoantropia é essa aquisição
de uma imagem própria de um animal. A licantropia é a imagem de um lobo, né? Tem também a sinantropia, que é uma imagem como se fosse de um cachorro, enfim. Espíritos que acabam adquirindo essas formas. E adquirem essas formas por uma fixação mental de sua parte, porque eles acabam acreditando que eles são realmente assim, né? Eles mentalizam isso e se fixam nessa ideia de maneira que seu perispírito, que é plástico e que se molda conforme os comandos mentais, ganha essa forma, ou porque esse processo de transformação perispiritual se deu por uma indução de um outro ser, né? Então, eu acabo ganhando essa forma demoníaca, animalizada, porque espíritos me fazem acreditar que eu sou realmente assim, né? Que eu não passo de um animal, que eu não passo de uma figura horrenda do mal. Então, eles me incutem essa ideia e fazem acreditar que eu simplesmente sou assim, tá bom? Então, eu acabo moldando o meu perispírito nessa direção. Edu, posso fazer um comentáriozinho? Opa, vamos lá, Dalton. Bom dia, que eu cheguei um pouquinho atrasado aqui, mas isso que você está colocando agora pode ser. O André Luiz, nas suas obras, ele relata, em alguns dos livros, ele relata isso, né? Principalmente no livro Libertação, onde o Gregório, que é o chefe lá dos espíritos das trevas, né? Ele induz essa aparência, animalesca nos espíritos inferiores que ele coopta lá pelo lado dele, né? Isso é um exemplo do que você colocou aí, que nesse livro vai se encontrar. Outra coisa que vai se encontrar também. Outra coisa que você vai se encontrar também nessa própria libertação é a possibilidade de regeneração, inclusive do próprio Gregório, que era o mal de todos ali, né? O maior mal de todos. E ele na batalha final lá, quando a espiritualidade traz para perto dele, consegue tirar ele das trevas e trazer ele lá para um campo de batalha mais adequado, né? Que possa ser esclarecido, e traz inclusive a mãe dele, que está num patamar mais elevado, né? Traz a mãe dele espiritual, né? Traz na mãe dele para poder ajudar na sugestão. E aí então ele cai em si e parte para a regeneração, né? Quer dizer, bem de acordo com o que está colocando aí, que não é definitivo, e como surgem essas questões animalescas aí. É isso. Obrigado. Perfeito, Dalton. É isso mesmo, né? No livro Libertação tem tudo isso aí, né? Vem a fundamentar tudo que está sendo colocado, né? Realmente existe esse ser das trevas aí, né? Que é o Gregório, que ele mantém como se fosse um tribunal ali nessas zonas umbralinas, aonde ele julga e condena os espíritos que erraram, né? Então é o moralista, né? Ele voltado à sua maldade, ele alimenta a sua maldade julgando os outros, né? Só que ele esquece de sua própria maldade. Então tem o caso dessa... Inclusive os transforma, muitos, em ovoides, né? Tem muitos ovoides. Então ele faz essa indução, né? Ele faz essa indução mental nas pessoas, essa hipnose. Então, ele faz acreditar que uma pobre mulher que tinha abortado, acho que por 4 vezes, uma coisa assim, que ela era uma loba. Então, ele começa a incutir essa ideia na cabeça dela. Você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. E ela acaba, naquele mesmo momento, ganhando essas formas de loba, né?
Então, a gente acaba tendo um exemplo aí de uma transformação por hipnose, vamos dizer assim. E outras existem também na literatura espírita, mas vai me faltar um exemplo, onde o próprio espírito acaba embrutecendo a sua forma, animalizando a sua forma, conforme o seu próprio entendimento, né? Então, ele se vê como um ser mau, ele quer mais ter aquela forma de um ser mau, uma forma demoníaca para causar medo, para que as pessoas o respeitem. Então, ele ganha essa forma. Então, provavelmente, né, a figura demoníaca ela veio a ser incorporada, vamos dizer, aí, pela história da humanidade a partir do século XI, né, que começou a se colocar as figuras com chifres, com orelhas pontiagudas, essas asas de morcego, né? E depois, um pouquinho mais tarde, começou a atribuir a forma animalesca a eles, com rabo, com corpo peludo, com dentes pontiagudos. Então, isso tudo, com certeza, acaba sendo não simplesmente um fruto de uma mera imaginação, não, mas, como nós dissemos lá atrás, o vislumbre de algumas coisas, né? Então, a gente sabe que os médiuns estão aí para, inclusive, vislumbrar o mundo espiritual. Então, com certeza, acabou acontecendo muitas vezes de se vislumbrar essas figuras propostas ao mal e acabou se retratando dessa forma, né? Então, é isso aí. E também é bem oportuna a sua colocação, porque mostra que mesmo uma força do mal, propensa ao mal e que aparentemente não se tem remédio, ela pode sim reverter esse processo. Ela não está fadada esse mal para sempre. Aliás, nós aprendemos dos espíritos que às vezes o próprio mal, o mal é tanto que ele mesmo já serve como remédio para que a pessoa possa reagir. Porque chega um momento que o mal é tanto e de tanto tempo que ele acaba se cansando daquilo, né? E querendo buscar algo de novo. Então, o próprio mal funciona ali como um remédio para que esse processo se reverta. Tá? Obrigado, Dalton. Valeu, é isso mesmo. E aí a gente pode, né, avaliar essas forças, aí eu quero que vocês entrem um pouquinho mais, não é só para eu ficar falando, não, vocês estão muito quietinhos hoje. Então, algumas vezes nós já colocamos essa questão do livro dos espíritos aqui para nós estudarmos. Os espíritos, bons e maus, influem em nossas vidas. Esses espíritos voltados para o bem, esses espíritos voltados para o mal, que podemos chamar de anjos e demônios por tudo que nós vimos até aqui, eles influenciam em nossas vidas consideravelmente ou não? Isso é do nosso livre-arbítrio, eles não influenciam, e se influenciam muito pouquinho. O que vocês acham? Alguém arrisca aí ou não? Muito mais do que pensamos, certo? Ó, eu acho que a Alzibéria estava lá na codificação, olha só. Muito mais do que imaginais. Acho que foi a Alzibéria que assoprou para o Kardec, essa aí, hein, Alzibéria? Não foi, é que eu tenho bons professores. Aí. Então, influem muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, essa é a resposta da espiritualidade. Esses espíritos, bons e maus, nos influem muito mais do que imaginamos. Tá? Não é pouco, não. E isso depende de nossas sintonias, daquilo que nós estamos valorizando dentro de nós. Se nós estamos dando guarida a pensamentos ruins, maldosos, de ódio, de orgulho, de egoísmo,
Nós estamos nos deixando influenciar por espíritos que se comprazem disso, né? Os demônios, tá? Agora, se eu prezo por sentimentos bons, de amor, de caridade, de fraternidade, se eu respeito ao meu próximo, se eu procuro me colocar no lugar dele, se eu procuro amá-lo, amar a Deus, enfim, se eu valorizo a prática do Evangelho de Jesus, eu me deixo influenciar pelos anjos, pelos espíritos bondosos, tá? Então, esse compartilhamento existe a todo momento. Esse compartilhamento de orientações, de influenciações. Isso acontece a todo momento. Somos nós que devemos estabelecer com quem nós manteremos essas conexões. Tá? É aquilo que passa dentro de nós. Aí outra perguntinha. Os demônios podem ter uma grande intelectualidade? O que vocês acham? Sim. Sim, né? Exatamente. Vamos ver o que eu trago aqui. Ó. Há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Então, esses espíritos que se atribuem o nome de demônios, eles têm a moralidade muito reduzida, tá? Mas, por vezes, têm a intelectualidade muito avançada. Muito avançada. De maneira que eles viram líderes de legiões, conduzem legiões. Né? Também temos exemplos nas obras obras espíritas, como o próprio Dalton lembrou na Libertação, que é o Gregório. Ele lidera legiões do mal, né? Ele tem uma liderança, ele tem uma engenhosidade, ele tem uma criatividade, tá? Inclusive de maneira a seduzir aos demais, a encantar os demais com suas ideias, né? Então, ele acaba trazendo, com a sua intelectualidade, os demais para o seu raio de ação. Ele manipula essas pessoas, ele seduz essas pessoas e traz para o seu lado. Isso só uma intelectualidade muito alta para fazer. Então, moralidade reduzida, mas de intelectualidade muito alta, tá? Se são tão hábeis assim, né? Como identificá-los? Se esses espíritos propostos, propensos ao mal, guardam uma intelectualidade muito grande, sabem como nos manipular, como nos tirar do caminho, muitas vezes, do bem, como que nós nos protegemos? Isso. Alguém arrisca? Dá para se identificar quando se trata de um espírito bom, um anjo, ou um espírito mau, um demônio, que está a nos influenciar, como vimos, eles nos influenciam a todo tempo. Eu consigo saber quando se trata de um ou de outro? Pelas ideias, né, Edu? Pelas ideias que você vai tendo e você vai vendo se elas são para o bem ou se elas são para o mal, né? Dá para você identificar. Muito bom, Vera. Pelo que está ali nas ideias, é isso? Uhum. Alguém mais? Edu, acho que não lembro em qual pergunta do Livro dos Espíritos, mas me parece que essa questão tem no livro também, né? Acho que você está colocando aí porque tem, está certo. Mas é que sempre, se o que nós estamos pensando em fazer para o próximo, se nós desejaríamos que o próximo nos fizesse. Então, dentro dessa colocação, nós identificamos se é para o bem ou se é para o mal. Acho que é mais ou menos isso que diz o Livro dos Espíritos. Não sei, não lembro, tá? A pergunta, mas acho que é isso.
É isso aí, é o que vocês estão dizendo, tá? Nós temos condições de identificar se se trata de uma influenciação do bem ou uma influenciação maligna. Nós temos essas condições, porque nós temos diretrizes, nós temos parâmetros que o Evangelho nos traz, que a doutrina nos traz. Então, dependendo do teor da mensagem que nos chega, nós sabemos identificar. Se nós estamos dando guarida e nós temos conhecimento que não é uma ideia digna, nossa responsabilidade só aumenta. Então, tá, não sei se é essa passagem do Livro dos Espíritos, Dalton, que você lembrou, essa está na introdução do Livro dos Espíritos, tá? Quando Kardec fala disso. É bem o que a Vera fala, inclusive, aí, olha só. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, muito manobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Certo? Então, esses são os espíritos puros, esses são os anjos nos orientando. Esses são os anjos cruzando os nossos caminhos. Nós os identificamos dessa forma. E aí nós temos também os espíritos inferiores, que, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, vezes dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falsas esperanças. Então, se nós cruzamos espíritos encarnados ou desencarnados no nosso campo mental ou nas nossas linhas de comunicação que agem dessa forma, a gente já tem que acender um sinalzinho amarelo, porque trata-se de um espírito que pode ser tudo, menos um espírito superior, tá? Porque espíritos superiores não se propõem a isso. Espíritos superiores não agem, como que está aí, ó, de forma trivial, de forma grosseira. Espíritos superiores não usam de falsidades, não usam enfim, de vaidade, não, né? Então, a gente consegue diferenciar dessa maneira, tá bom? Então, a gente se deixa influenciar, depois da gente conseguir identificar, a gente se deixa influenciar por quem, né, é superior, claro. Podemos dizer... Oi? E ressaltando ainda, né, que nem esse Gregório aí, ele havia sido religioso na vida dele. Então, eles misturam, né, coisas assim, um palavreado bonito, vamos dizer, com ideias que são contra, né, vamos dizer, tudo que Deus nos ensina, né? Então, fica até difícil, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? É isso mesmo, né? Ele era um religioso enquanto encarnado, né? Então, por isso dele conseguir essa ascendência toda sobre os demais. Ele falava como se fosse um enviado divino, né? Como se fosse o detentor da justiça divina, o longa-manos de Deus para julgar os homens. Isso perigosamente, muitas vezes, as religiões acabam criando. Quando, né, nós temos o fundamentalismo religioso, que é esse falso moralismo, né, onde, em nome de Deus, outros julgam os demais e condenam os demais. Só a verdade dele é soberana, só a verdade dele condiz com a de Deus. Então, todos que ele coloca como sendo contrários são contrários a Deus. Tá? Então, isso é próprio do fundamentalismo
religioso, é uma coisa que está inclusive entre os homens. A gente tem que estar sempre atento, tá? Em nome de Deus se diz e se faz barbaridades até hoje em dia. Podemos dizer que ora somos anjos e ora somos demônios? É? Não estou falando da festa fantasia, que você põe a roupinha do anjo, no ano seguinte você vai de diabinha. Podemos, pela Sim. nossa condição atual? Sim, eu acho que sim. É isso mesmo. Pela nossa condição evolutiva atual, sim. Visto que ora agimos como anjos pela prática do bem e ora como demônios pela prática do mal. Sobre isso, Paulo nos diz: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Paulo já dizia isso. Ele queria fazer o bem. Ele estava convencido de que ele tinha que fazer o bem. Certo? Mas volta e meia ele praticava o mal. Ele não queria praticar, mas praticava ainda. Porque isso ainda era próprio dele. Porque isso ainda estava ali enraizado nele. Ele não tinha superado verdadeiramente. E assim somos nós. Se Paulo era assim, imagina nós, né? Então, nós carregamos ainda essas imperfeições no nosso íntimo, que vez ou outra vem à tona. Não é isso? E se comporta de maneira a dar voz à maldade, de maneira a contribuir com a obra dos espíritos inferiores. Tá? Então, nós somos coparticipantes dessa obra demoníaca, vamos colocar assim, já que a gente está usando essa expressão demônios. Bom? Então, é um cuidado que nós temos que tomar também no nosso campo da vigilância, para que isso não fuja dos nossos domínios. E o umbral, que nós tanto falamos, seria o inferno, que nós também temos historicamente desenhado em nossas mentes, para a purgação desses demônios? O que vocês acham? Muito quietinho. Du, pode? Vamos lá. O filme Nosso Lar mostra bem isso, acho, sabe? Com a história do André Luiz ali, né? Os 8 anos que ele fica lá, ele estava se purgando. A partir do momento que ele conseguiu pedir ajuda, né? Ele se conscientizou e pediu ajuda, então a ajuda veio e ele começou uma nova etapa aí na vida espiritual dele. Acho que é isso. É isso mesmo. Tá. Equivale? Você acha que equivale, Dalton? Não entendi, desculpa. Equivale ao inferno? O inferno mental, né? Dele. Ele estava no inferno mental ali e por isso que ele não conseguia sair disso. Então, mas você acha que equivale ao inferno que muitas vezes nos ensinam? Acho que não. Como nós aprendemos desde criança, eu acho que não é isso. Porque ali nós aprendemos que era uma coisa definitiva, né? Ficava para sempre lá. E não é isso. O inferno mental não é isso. O inferno mental, ele perdura enquanto você está se renovando, certo? Aos pouquinhos, mas tem uma hora que termina. É transitório, né? Boa. A turminha tá afiada aí, hein? Gostando de bem. Olha só. O umbral é estado, lugar transitório por onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução em sua vida na Terra. Situa-se entre a Terra e o céu, dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pela mente humana, em geral rebelde, ociosa, desvairada e enfermiça. O umbral visa o esgotamento dos resíduos mentais e das ilusões próprias da matéria, como um purgatório.
Então, assim, a figura do umbral não se equivale ao inferno que muitas vezes é ensinado a nós, por causa disso que vocês comentaram. O umbral é transitório. Ele perdura enquanto é necessário para aquela criatura, para que ela consiga se dar conta e se arrepender, muitas vezes, da condição que ela teve enquanto encarnado, né? Então, durante aquela sua estada nesse lugar, nesse estado, né, ele consegue eliminar todas ali esses resíduos mentais, essas ilusões próprias da matéria, como está no texto, tá? Então ele fica ali enquanto lhe é conveniente estar ali. Depois ele sai dali. O inferno não. O inferno é para todo sempre, né? Então é bem diferente. Talvez tenha uma certa equivalência com os purgatórios que são ensinados para nós, né? Porque os purgatórios servem também para purgarmos essas coisas, né? É o que eles ensinam. Também é transitório, não é para todo sempre. Mas com o inferno não se equivale, tá bom? E aí, falando de anjos, né? Nós sempre ouvimos falar dos anjos da guarda. Nós temos um anjinho desse junto a nós. Um anjinho não, né? Um anjão desse, né? Um ser de luz, um ser puro, que é todo angelitude, todo perfeição. Nós temos um ser desse junto a nós para ajudar nessa caminhada? Sim, seria nosso mentor? Seria nosso mentor um anjo? A Luciana colocou? Eu acho que sim. Quem que arrisca aí? Ou, de repente, nem tanto assim? Pouco menos? Então, sim, mas não com tanta luz assim. Um pouquinho mais que a nossa. Muito bom. É isso mesmo, Nel. Olha só. Aí eu trago algumas questõezinhas do livro do Espírito, tá? E fala assim: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? A espiritualidade responde: ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. E Kardec pergunta: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida, tá? Então nós temos sim um anjo da guarda junto a nós, nos orientando, nos auxiliando em nossas escolhas. Eles não tomam decisão por nós, obviamente, porque senão eles estariam interferindo no nosso livre-arbítrio e as conquistas deixariam de ser meritórias. Mas eles auxiliam na nossa tomada de decisões. Eles nos auxiliam nesse discernimento entre o bem e o mal. Eles nos auxiliam nessa nossa guarida ou não há espíritos que se comprazem com o mal ou com o bem. Eles nos auxiliam nisso tudo, tá? Não propriamente um espírito puro, como nós vimos aqui o anjo, né? Como sendo um espírito puro, mas um espírito de ordem mais elevada nossa, que tem condições de nos auxiliar nessas nossas decisões todas da melhor maneira possível, assim como um pai tem condições de fazê-lo em relação aos seus filhos, né? Então ele tem mais experiência, ele já passou por isso, ele tem conhecimento, ele sabe qual que é o caminho das pedras. E se nós dermos o devido ouvido a ele, nós saberemos como trilhar. O problema todo é que nós não damos
muitas vezes, ouvidos a ele, né? Então, os seus conselhos, as suas orientações acabam passando desapercebidos por nós, porque nós estamos sintonizados a outras coisas que não o bem, tá? Para nós, nós precisamos nos ajudar para sermos ajudados. Sem isso, a gente não consegue, né? E nós nos ajudamos dessa forma, mantendo essa sintonia, elevando o nosso padrão vibratório, zelando pelos nossos pensamentos, para que essa espiritualidade consiga ali o intercâmbio necessário para que venha fazer chegar a mensagem. Uma vez que chega a mensagem, isso é importante, a gente também procure aplicá-la em nossas vidas. Às vezes a mensagem até chega, a gente sabe o que fazer, mas nós insistimos em praticar o mal. Tá? Então, além de se ligar para receber a mensagem, é receber essa mensagem e colocá-la, no caso concreto, com toda a sua profundidade, da melhor maneira possível, para que eu consiga ser o maior beneficiado com tudo isso e para que eu consiga deixar meu anjinho feliz. Né? Porque a missão dele, ele tem essa missão naquele momento, dentre outras. Ele tem a missão de me orientar. Então, todos nós já tivemos alguma missão ou outra nas nossas vidas, né? Não é muito ruim quando a gente tem uma missão e ela fracassa? Não é muito bom quando nós a temos e ela dá muito certo? Da mesma forma eles. Então, eles torcem por nós, eles cuidam de nós para que a gente dê certo. É um irmão e tanto, né? Que além de ter amor por nós, tem a sabedoria necessária para nos auxiliar. E nós, muitas vezes, fechamos as portas para ele. Tá? Esse irmãozão aí. Principalmente quando nós estamos aflitos, ele está ali disposto a nos auxiliar. Tá ok? Então é isso, minha parte. Alguém quer colocar alguma coisa? Edu, posso te fazer uma pergunta? Sim, se eu souber responder. Qualquer coisa, meu anjo me ajuda aqui. Esse anjo, quando a gente nasce, ele é a gente que escolhe ele ou ele que escolhe a gente? Como que funciona? Olha, a missão é dele, né? Ele nos tem como missão. Então, eu acredito que ele escolha nós, né? Pode ser que seja até fruto de uma afinidade de outro momento. Eu fiquei para trás um pouquinho na minha jornada evolutiva, ele avançou e naquele momento eu o tenho como sendo a melhor opção e ele o tem também como sendo a melhor opção. Serve para os dois aquela caminhada conjunta e assim se estabelece, né? Então, acredito que possa ser até um pouquinho dos dois, viu, Marli? Principalmente quando nós ganhamos um pouco mais em discernimento, onde nós somos mais senhores das nossas decisões quando do planejamento reencarnatório, talvez nós consigamos entrar até um pouquinho nesse mérito aí. Tá, vou só fazer só mais uma outra pergunta. E ele fica com a gente até na hora... Ele fica com a gente até na hora do quê? Não entendi. Alguém ouviu? Cortou para mim. Fechou o áudio dela, acho que ela bateu em alguma coisa. Eu só queria saber se ele fica com a gente até na hora do nosso desencarne. Sim. Ele não nos abandona, não. O que muitas vezes acontece é aquela coisa, né? Nós não damos ouvido. Não é que ele desiste, mas ele fica ali mais, né? Acompanhando de longe, né? Esperando o momento certo para o meu despertar. Porque também ficar falando com a parede não deve ser fácil, né? Então, assim, mas ele não se desliga da sua missão, ele vai continuar conosco, tá? A tendência é ele continuar conosco.
A gente sai da sintonia Obrigada. dele, né, Edu? Na verdade, a mão dele está estendida a nós a todo momento. Somos nós que não nos damos ao trabalho de estender a nossa para segurá-la, né? Precisamos do esforço de nossa parte, não só ele se esforçar, né? Tá. Obrigada, Esses viu? dias, posso fazer uma colocação? Oi, Luiz. Pode? Tudo bem? Esses dias eu vi na rede social, eu sei lá, consultando a internet, contava uma história interessante que vem bem ao caso anterior. Contando a história do Hitler, que o Hitler fez muitas maldades. Interessante, lá conta que o anjo guardião dele se afastou, desistiu. E o indiano lá, o prêmio Nobel da Paz, como é que chama? Que decretou Gandhi. O Gandhi. E o Gandhi pediu uma audiência com Jesus. Ah, sim. Em consequência disso, o Hitler foi condenado por 10 séculos a ficar em Plutão. Que Plutão seria o planeta prisão, né? E o Gandhi pediu uma audiência com Cristo e pediu autorização para ele fazer o papel de anjo guardião do Hitler. E foi concedido. E ele estaria até hoje lá cuidando do Hitler. Vai cuidar por 1000 anos, 10 séculos. Você viu alguma coisa a respeito? Eu achei interessante a história. Eu já vi. Eu não sei qual que é a fonte, mas eu já tive essa informação. Não sei se alguém tem a fonte aí, né? Em que obra que se relata isso. Mas tem mesmo, né? Que ele virou o orientador de Hitler para que ele se recomponha, se restabeleça, né? Para que ele purgue. Ou seja, porque o anjo guardião do Hitler teria se afastado. Isso que eu achei interessante. Aquela coisa, né? Tenho certeza que se em algum momento o Hitler tivesse um momento de restabelecer a sintonia com o alto, o anjo dele estaria ali naquele momento para continuar sua jornada. É que fechou todas as portas. Eu não diria que é uma desistência, eu diria que é uma impossibilidade, né? Se impossibilitou o auxílio por uma opção de alguém que era essencial, né, para aquela comunicação, que era aquele que estava ouvindo, né? Esse daí tá que nem as falas do Gregório lá, tem um fundinho de verdade e um monte de imaginação, né? É verdade. Tem, mas eu já ouvi falar essa história, assim. Edu? Oi, Adriana. Adriana, sobre o anjo protetor que você comentou, ele fica com a gente até as próximas reencarnações também? Ou não? Durante uma, depois, tipo, desisto. Aí tem que vir um outro mais paciente para ficar com a gente. E outra dúvida minha é se ele não tem a oportunidade ou ele não precisa, mas está voltando para cá, né, reencarnando, para estar evoluindo também. Essa evolução dele já está somente do lado de lá, como protetor, né, de alguém aqui. Essa é a minha dúvida. Não sei se eu conseguir me expressar. Coitadinho, já não bastasse uma vida aguentando a gente, tem que aguentar várias. Não, meu Deus do céu, haja paciência. Já pensou? Tipo de troca. Eu acredito que sim, né? Devido a, muitas vezes, a afinidade que se cria, né? Uma continuidade daquela missão que se iniciou, acredito que sim. Não conheço relatos. Agora, existe até mesmo, né? A gente pode dizer, inversão de papéis, né? O que dizem que está acontecendo entre Chico e Emmanuel, inclusive. Né? Então, Emmanuel era o anjinho da guarda aqui do Chico, o mentor dele, né? Estava aqui o orientando, ajudando em sua obra. Dizem que agora, né, também a gente não tem a certeza, tá? Mas dizem que Emmanuel teria reencarnado e o Chico pegou essa oportunidade agora de orientá-lo do lado de lá, né? Inverteu-se os papéis. Isso vem acontecendo. Vai conhecendo também. o Chico não vai ser tão duro assim com o Emmanuel como o Emmanuel era com ele. Né?
Isso vem acontecendo também com a Joana de Ângeles e o Divaldo, né? Pode ser sim que tem essa continuidade dessa relação, né? O Divaldo já declarou que eles invertem. Ah, é? Não sabia. Eles invertem em diferentes encarnações, que eles são do tempo de Cristo, que eles estão encarnando sempre juntos. Como o anjo da guarda do outro. Ah lá, pronto, respondeu aí melhor que eu, Adriana. Aí. Tem que ser espírito muito, né? Muito assim, com bastante conhecimento, não é verdade? Porque, segundo a escala lá dos espíritos, quem é o protetor, ele sempre tem em moralidade e intelectualidade maior do que o seu protegido. Né? É verdade. Então, a gente tem que saber bem, né? Essa troca aí. Eu, por exemplo, não vou poder trocar com o meu, de jeito nenhum. Você vai ter que me aguentar por muitos, porque né, a gente ainda não tem patamar para essa, vamos dizer assim, essa troca ainda, né? A gente ainda está num mundo de provas e expiações, onde a gente é muito mais demoninho aí do que, né, um espírito com conhecimento e capacidade para isso. Cecília, mas aí uma parte, né? Uma parte da necessidade da reencarnação. Como todos nós viemos com o véu do esquecimento, né? Com essa necessidade de esquecer as experiências anteriores, não podemos gerar uma regra nesse sentido. Possa ser que você esteja num patamar super elevado, mas pela necessidade da sua reencarnação, você esteja, nesse momento, passando pelas suas dificuldades. Eu falo de mim assim porque a gente vê nas nossas atitudes, né? Então, eu não sou nada superior, não tenho essa condição. Eu vejo pelos meus sentimentos, pelos meus desequilíbrios, né? Eu estou fora desse, estou fora. Pedro, eu acho que essa inversão de valores aí, com o Chico e com o Emmanuel, Divaldo e Joana, ela ocorre somente em casos especiais, como é o deles, né? Normalmente é como você colocou, como a Cecília está colocando, não o mentor não é um anjo, mas é algo que tem uma elevação maior do que a nossa. Isso é ajustado já antes da encarnação. E prevalece pela vida toda e até mesmo um pouco depois da encarnação, até definir o que vai ser feito depois, né? E comentários também, sem base de livros para dizer, mas comentários que a gente ouve aí é que o Chico iria fazer o Emmanuel escreveu um monte de livro lá também, como ele falou, com ele. Né? Isso é coisa folclórica, pode ser folclórico. Né? Mas é isso. Pode ter um fundo de verdade, né? Sim, pode ter um fundo de verdade. Verdade. Também, né? Onde tem fumaça, tem fogo, né, Luiz? É verdade. Né, que esses espíritos grandiosos estejam sempre conosco, nos auxiliando em nossa jornada. Né? Nós precisamos deles, do sacrifício deles, para o nosso próprio aprimoramento, né? Então, que eles continuem conosco aí. Posso fazer mais uma colocação bem rápida? Vamos lá. A respeito do Gregório, foi na Idade Média, né? Até você falou há pouco, aí no século XI. E até aquele livro, Psicografia, A Vida de Francisco de Assis, do Miramês. E logo na introdução ele conta aquela história bem, reduzindo bastante, quem quiser pode olhar lá. Ele conta que quando Jesus se preparou para encarnar, levou 1000 anos para ele baixar o nível energético dele para poder descer o nível de encarnação num corpo terrestre, no corpo nosso. E foi feita uma limpeza no planeta Terra. Teriam sido recolhidos lá em cima, no outro espaço, por volta de 2 bilhões de almas. Deu uma limpeza energética no mundo. E esse pessoal ficou num espaço lá, sem autorização para encarnar. E Cristo teria dito a eles que depois de 1000 anos, eles teriam permissão para voltar.
E nesse momento, no ano, se eu não me engano, 1195, um pouquinho antes, Cristo chamou o João Zebedeu, né, o João Evangelista, e delegou-lhe a missão para ele em mais 200 encarnarem na Terra para equilibrar a energia daquele pessoal que lhe ia permitir a reencarnação. Então, aliás, hoje é dia de Francisco de Assis, não? Dia de aniversário de morte dele, ou nascimento, não sei. E deu permissão para esse pessoal reencarnar. E o que criou no planeta Terra a Idade Média, a Idade das Trevas, era um povo muito ruim, que estava voltando depois de 1000 e poucos anos. E o Francisco de Assis e mais 200 almas, que veio como o Santo Antônio de Pádua, vários espíritos, vieram esses 201 para equilibrar os 2 bilhões. E vieram os Gregórios da Silva, aquela turma lá que criou a Idade Média, que foi conhecida até hoje como a Idade das Trevas, botaram fogo no mundo, né? Mas essa história é muito bonita, está meio na introdução desse livro aí. Miramês. Francisco de Assis, Miramês. Muito bonita. Vale a dica aí da leitura. Obrigado, Luiz. Legal, pessoal. Eu que agradeço. É isso aí. Obrigado, viu, pela atenção de todos, gente. Então, agora, neste momento, né, nós vamos ter a parte da nossa reunião que nós fazemos as nossas vibrações. E o que são vibrações? É aquele momento onde nós desejamos ao nosso próximo, ao nosso irmão, tudo aquilo que queremos para nós, né? E como nós vamos levar isso aos nossos irmãos? Através do nosso pensamento. E nós sabemos que para o nosso pensamento não existem barreiras. O nosso pensamento está onde está o nosso coração. Então, convido a todos, neste momento, a fechar os nossos olhos para melhor concentração e vamos unir mente e coração. Em primeiro lugar, vamos mentalizar Jesus à nossa frente, nos envolvendo com toda a sua luz, com todo o seu amor, com toda a sua paz. E envoltos nesta luz que chega até nós através da espiritualidade, mas que vem do nosso mestre, vamos percorrer toda a nossa residência, deixando essas energias de paz. Envolver nesta luz, nessas energias, os nossos familiares, que dividem conosco essa existência, este nosso lar, na condição de pais, filhos, esposo, esposas, irmãos, enfim, vamos envolvê-los todos em muita luz. Se eles aqui já não estão, não dividem conosco mais esse nosso lar, que esta luz, esta paz chegue até eles, para que eles possam ter a sua saúde física e espiritual em equilíbrio. Agora vamos saindo da nossa residência e vamos percorrer o nosso bairro, levando a todos os nossos vizinhos esta paz que estamos sentindo. Percorrendo também a nossa cidade, iluminando todas as ruas, todos os hospitais, enfim, toda a nossa cidade. E agora vamos percorrer o nosso país. Vibrar muita luz, paz e harmonia ao nosso país. E agora, de uma visão mais ampla, vamos vibrar pelo nosso planeta. Que todos os nossos irmãos, desse momento, recebam pequeninas partículas de paz, de amor e de luz. Vibremos para que esta luz ilumine mente e coração de todos os governantes, de todos os países.
que governe pela paz, pela união, com honestidade e com caridade. Vibremos pelos hospitais, por todos os nossos irmãos que se encontram neste momento num leito de hospital. E por aqueles que também se encontram muitas vezes com a sua saúde debilitada dentro do próprio lar. Que eles sejam assistidos pelos grupos socorristas no plano espiritual, para que possam ter a sua saúde física e espiritual equilibrada. Vibremos pelos asilos, pelas creches, pelos presídios, que esta luz e esta paz que estamos sentindo adentre em todos esses lugares e leve a esses nossos irmãos que ali se encontram esta paz que estamos sentindo. Vibremos pelos nossos amigos, nossos irmãos que já não fazem parte mais desse planeta, que já retornaram à verdadeira pátria, que é a espiritual. Que todos aceitem a sua nova condição para que possam ser encaminhados, acolhidos, de acordo com a necessidade e merecimento de cada um. Vibremos pelos nossos amigos e principalmente com mais intensidade pelos nossos inimigos, por tudo que ouvimos na nossa reunião de hoje, para que nós possamos harmonizar com os nossos desafetos. Vibremos por todas as casas de oração, em especial pela nossa casa, que muito em breve estará com as portas abertas para receber nós, todos encarnados, porque com certeza os desencarnados estão sendo assistidos por toda a equipe espiritual que dirige a nossa casa. Mas que muito em breve estaremos lá todos trabalhando juntos. Vibremos por alguém em especial, por uma situação em especial, pelas quais nós estamos passando, ou que algum de nossos amigos, nossos parentes estejam passando. Que se for do merecimento, se for um momento, que possa ser solucionado. E se ainda não for o momento, e se não for de merecimento, que todos tenham fé, calma e esperança. Que no momento oportuno, tudo será solucionado. Para isso, basta acreditarmos que em todos os momentos da nossa vida, nós estamos sendo amparados pelos nossos amigos da espiritualidade e principalmente por Deus, nosso Pai, que tudo sabe e que tudo vê. E nesse vamos retornar à nossa casa, aos nossos lugares, e pedir que a espiritualidade nos ajude a nos manter com esta paz, com esta calma, durante toda esta semana. E que possamos levá-la em todos os lugares e a todas as pessoas com as quais nós nos encontrarmos durante essa semana. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Vamos seguindo, então, em paz que estamos, deixando o nosso corpo físico bem à vontade, a respiração tranquila e serena. E em pensamentos, vamos nos projetar à frente de um portão
a entrada de um bosque. Um portão todo florido, em forma de arco. Vamos adentrar. Um caminho ladeado de flores. Flores rosas, de todos os tons. Caminhamos. Chegamos até uma ponte de madeira, onde passa um riacho abaixo. Vamos atravessando essa ponte, olhando para a água, deixando lá correr todas as nossas preocupações e nos alimentarmos da fé, da esperança, do sol que ilumina a nossa frente, nos aquecendo a alma. Atravessando a ponte, caminhemos por entre as árvores, ouvindo a festa dos pássaros, recebendo com alegria um novo dia. O sol ainda nos acompanhando, distribui os seus raios entre os galhos das árvores. Vamos sentir a paz desse local. Caminhando mais um pouquinho, vamos sair de frente para um tapete verde de grama. Ao centro desse campo verde, podemos ver um pequeno chalé, um chalé de madeira, cercado de flores. Nesse momento, individualmente, vamos percorrendo o pequeno caminho que chega até esse chalé. Ele é nosso. Vamos colocar a cor que desejamos. Ele pode ser branco, pode ser a madeira, pode ser amarelo. Enfim, vamos abrir a porta e entrar. Uma pequena sala aconchegante. A cortina transparente deixa o sol entrar pela janela. Temos uma poltrona. Vamos sentar. E nesse momento, alguém vem nos receber. Pode ser o nosso mentor, pode ser algum ente querido que já fez sua passagem, pode ser alguém distante, distante fisicamente ou até emocionalmente. Pode ser um animalzinho querido. Vamos silenciar por alguns segundos para abraçar esse ser querido que está perto de nós, para dizer o que desejamos. Vamos agradecer a presença desse ser, agradecer as energias renovadas. Delicadamente, vamos nos retirando, fechando a porta do nosso lindo chalé, retornando pelo caminho, nos encontramos novamente. E agora, fazendo o caminho de volta, passamos pelo bosque, pelo riacho, pelo caminho até o portão,
Atravessamos esse portão e estamos aqui, de volta ao nosso assento, com as energias renovadas, abertas para que a espiritualidade amiga, nesse momento, possa nos aplicar o passe, renovando as nossas energias para a semana. Muita luz. Graças a Deus. Que assim seja. E vamos agora, com os nossos olhos fechados, com um sentimento de gratidão por tudo que aprendemos nessa manhã, por todo esse conhecimento que possa estar presente em nossos pensamentos, em nossas decisões, sempre observando o caminho que vamos escolher e saber as companhias que teremos a partir da nossa decisão. Então, que essa manhã cheia de paz, né, que nos envolve agora, possa estar presente nas nossas vidas, em todos os nossos dias. Bom dia a todos e um bom domingo, que assim seja. Tchau, gente. Tchau, bom domingo a todos.